Boa noite, senhor ouvinte. Boa noite, senhor ouvinte. Seja bem-vindo. Estamos iniciando as nossas transmissões. É verdade que em um horário especial, porque você que não perde uma live, assim como eu, sabe que o nosso horário é das 8 às 8h30, mais ou menos. Só que hoje o dia foi muito longo e eu não ia perder a oportunidade de fazer a nossa live sagrada, né? Então seja muito bem-vindo. Para você que está vindo depois, acelere aí uns 5 minutos, que é o tempo de eu receber essa galera maravilhosa que está entrando na live. Então seja muito bem-vindo. Bem-vinda Daniela Souza, tamo junto, Dani. Douglas, não me canso nem eu. Thaís, Ana Luz, Juliane. Paulo ele escreve e diz: e não vos canseis de fazer o bem. Né? Tem uma live, inclusive, que é cansaço, que eu fiz e eu falo um pouco sobre esses estados. E onde você tem descansado, né? Comprei seu livro, perfeito. Já leu tudo? A maioria de vocês lê os livros em um dia, né? Impressionante. E tá certo, não tá errado não. Leia mesmo, alimente-se. Boa noite. Perfeito. Galera, seguinte, vamos lá. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que caiu aqui pela primeira vez devido ao horário, esse não é o horário que nós fizemos as nossas últimas lives, mas por fatores de agenda, eu só conseguiria fazer a nossa primeira live nesse momento. Tamo junto, Gabi Ribeiro. Um beijo, Gabi. Nós vamos juntos. E esse foi o horário que eu conseguiria fazer e eu me dispus. Né? Hoje o dia rendeu muito, acordei muito cedo, mas saí vencedor. E eu vou já dividir uma coisa aqui com você. A maneira como você termina o dia, ela ela é resultado da maneira como você começa o dia. Então, vamos lá. A maneira como você termina o dia, ela é consequência da forma como você começa. E ela é responsável pelo dia que vai vir. Então, como é que acontece? Exemplo. Quando você não consegue ter um dia produtivo, acorda estressado, pega o celular, procrastina, fica com pensamentos negativos, o que vai acontecendo? Todo o seu estado emocional, ele é abalado, porque o seu psicológico está comprometido. Então, quando você termina o dia, o sentimento de invalidez, o sentimento de incapacidade, de impotência, os pensamentos negativos, eles tomam você. Porque você se sente ruim pelo dia que você teve. Então você se sente improdutivo pelo dia que você teve. Isso faz com que você, na hora de dormir, tome decisões que vai comprometer o próximo dia. Só que você não percebe. E eu tô te explicando agora. Quando você vai dormir, se você vai dormir muito tarde, porque você fica assistindo algum filme para fugir da realidade, se você fica até tarde olhando seu celular, a vida dos outros, você acorda cansado. E acordando cansado, você não vai estar muito disposto no dia seguinte. Esse ciclo vai se repetindo. Você vai dormindo derrotado e você acorda desanimado. E dorme derrotado e acorda desanimado. Para que você quebre esse ciclo, é necessário que você não pare diante dos desafios que vão aparecer pela frente, certo? Então, hoje foi um dia bem desafiador. Precisei acordar cedo. Eu tinha mais de 8 tarefas para realizar nesse espaço de tempo. Ainda consegui gravar um story. E se fosse um tempo atrás, né, se fosse alguns anos atrás, eu não conseguiria realizar essas tarefas. Por quê, Bulhões? Porque nos primeiros empecilhos eu ia deixar para lá. Só que quando você entende que quando você deixa para lá, você acumula, você resolve naquele momento. E você prefere, agora presta muita atenção nisso daqui, você prefere o desconforto de resolver ali do que o desconforto de acumular. Isso é sabedoria. Então, presta muito bem atenção nisso daqui. Me declarei, fui ignorada, estou quebrantado, pós-termo, nunca pensei por esse lado. Então começa a pensar. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Só o fato de você acessar essa postura possibilita você sentir essa postura e fazê-la. E ao fazê-la, você vai ser recompensado de uma maneira poderosa. Você vai acordar se sentindo realizado e no dia seguinte, ao invés de estar cansado, você vai estar disposto. Você vai acordar muito mais motivado, porque motivação é consequência de resultado. Sem resultado, não há motivação. Bolhões, e quando não há resultado e motivação, faça pela disciplina. Porque a disciplina
é entender que você precisa fazer coisas que você não gosta, mas você precisa. Vida adulta não é só fazer o que você gosta. Até porque, se você fizesse só o que você gostasse, você estava em um lugar muito complicado agora, não é assim? Se você só comesse as coisas boas, se você só fosse trabalhar nos dias que você está bem, se você só se relacionasse com quando você estivesse emocionalmente curado, sua vida seria perfeita. Mas não é isso que acontece, ok? A partir do momento que você adota uma nova postura e começa a resolver esses problemas agora, no momento em que eles se apresentam a você, você começa a se sentir muito mais autoconfiante, porque você resolveu o problema, e em segundo lugar, muito mais leve, porque não tem coisa acumulada. Então é melhor você experimentar o estresse ou desconforto do presente do que experimentar esse desconforto lá atrás. Resolver o desconforto do presente, você sente recompensa, não apenas prazer. Porque uma vida vitoriosa é uma vida de recompensas, não uma vida de prazer. Uma vida de prazer é uma vida hedonista e por si só é uma vida vazia. As pessoas que buscam prazer, elas se cansam rapidamente. Elas se desestimulam muito rápido. Elas têm interesse, elas começam a conquistar e quando conquistam, elas vão se tornando ausentes. Elas mudam, elas somem. E isso torna a vida dessas pessoas vazias. Porque a busca pelo prazer é a busca por um prazer que exceda todo o prazer. Ele não vai acontecer. Porque a cada prazer você vai buscar um maior. A vida de disciplina ela é diferente. Porque você sim vai buscar uma recompensa que não é só por prazer, é por realização. Eu vou contar uma coisa pra você. Acredito que eu contei isso daqui em apenas uma live. Boa noite, Débora, tamo junto. Eu vou te contar isso daqui em uma live. Eu quero que você, inclusive, escreva aí nos comentários, virada de chave. Essa foi uma virada de chave que eu tive. E as viradas de chave, e aqui eu vou falar uma coisa que vai doer em você, talvez até te incomode pela cultura pop do desenvolvimento pessoal, e as pessoas sempre falam sobre virar chave, virar chave, virar chave, virar chave. Eu concordo, é um termo um pouco até batido, mas eu acredito que vale a pena. Para mim faz muito sentido. Só que as pessoas não entendem que virar chave é 50% do despertar. A virada de chave é 50% do despertar. Pulhões, por quê? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já vieram aqui mesmo nessa live. Que melhor lugar como esse. E você teve viradas de chave. Você falou, caramba, hoje, agora mesmo, nessa live, pô. Logo no começo você falou assim, caramba, Pulhões, não pensei sobre isso. A maneira como eu acordo, ela é resultado da forma como eu vou dormir. Então se eu vou dormir bem, eu vou acordar bem. E aí eu repito esse ciclo. Mas vamos lá. Você pegou a chave, virou a chave, só que as coisas não aconteceram, né? Sua vida não mudou. Você tem mais clareza? É verdade. Você está muito mais próximo do que você estava? Com certeza. Porque agora você enxerga, é possível, você pode tentar. O outro 50% do despertar da consciência, ele é tão decisivo quanto virar a chave, que é qual, Bulhões? É entrar pela porta. Você precisa virar a chave? Claro, mas você precisa abrir a porta e entrar nela. Pô, a virada de chave, Bulhões, é a respeito de eu me cuidar mais. Então se cuida. Não fica com isso na sua cabeça acumulando. Bulhões, a virada de chave é não responder, ignorar. Vai doer no começo e depois vai passar. Então é um preço que eu estou disposto a pagar. Vai ser desconfortável no começo, vou sentir vontade, mas eu vou ser disciplinado, não vou responder, eu vou ignorar. E aí depois eu superei, tudo bem. Virada de chave. Mas faz. Pô, Luiz, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque você não quer tentar, pô. Você acha que vai dar trabalho? Você acha que não vai dar conta? Você acha que não vai valer a pena? Entra pela porta, faz o que você precisa. A sabedoria. E eu vou confessar uma coisa pra você, para que você se sinta importante, né? E aproveite que essa não é uma das lives que eu fico, não é massageando seu ego não, mas é lhe animando. Eu sei que tem dia que você sai daqui e parece que você tomou uma surra, mas aí você vai lá e fala, pô, a melhor versão da minha vida começou, é isso. Mas eu quero falar uma coisa de coração pra você. Se você se sente mal, Bulhões, eu tô mal, tô péssimo, tô ruim, tô me sentindo a pior das pessoas.
eu quero ser sincero com você. Você não tá tão ruim assim, independente do que você está tentando vencer, superar. Inclusive, podemos já fazer essa pergunta? 10 e 12? Então já podemos. Nesse momento, o que é que você precisa superar? O que você precisa? Escreva. Escreva aí nos comentários. Isso. E aí, como você gosta de desabafar, desabafa aqui. Pode escrever um monte e posta. Mulher, você vai ler tudo? Eu vou ler alguns. Mas só o fato de você colocar para fora, isso daí ajuda. Por quê? Segundo a psicologia, nesse despertar de consciência, nessa catarse, a cura, ela vem pela fala. Por isso que a arte, ela permite a você esse processo de cura através da criação. Porque você utiliza a imaginação como uma maneira de desabafo. E esse desabafo é um desabafo de reflexão, é um desabafo de autoconhecimento, é um desabafo que você precisa muitas vezes falar para saber que você falou, que você sabe e ouviu o que você falou. Entendeu? Um dos despertares que eu tive é por isso que eu me tornei escritor, tô aqui, me tornei autor best-seller. Eu lembro que em um momento da minha vida, em uma dessas viradas de chave, eu precisava entrar pela porta. Então a chave virou, mas eu não entrava. Sábado, 9 horas da manhã, eu chego para trabalhar e aquilo me consumia, sabe? Eu precisava escrever. E eu não era escritor, eu não era conhecido, eu não tinha seguidores, nada. Eu era uma pessoa comum. E aí eu peguei o meu celular e eu comecei a escrever um texto que é o primeiro texto das crônicas do Elucubrações. Quem aqui já leu Elucubrações? Meu primeiro livro. Físico ou e-book? É verdade que atualmente você só consegue ele na versão e-book. Mas quem aqui já leu? Quem é seguidor mais antigo, provavelmente deve ter o livro. Eu já li. O primeiro texto das crônicas, o livro é separado, frases, estrofes, crônicas, contos e um romance no final. É um livro muito tranquilo de você ler, muito gostoso. Eu escolhi de maneira intencional tudo que está naquele livro. E aí você vai entender o porquê. O primeiro texto das crônicas, o texto que abre as crônicas, ele tem por título Ela Morreu. Alguém se lembra desse texto? Esse texto mexeu com alguém? Ela morreu. Bulhões, o que significa isso? Nesse dia que eu falei pra você, sábado de manhã, eu precisava escrever, eu escrevi esse texto pela primeira vez. Por que, Bulhões? Porque eu havia entendido, a ficha tinha caído, de que eu não amava mais aquela pessoa. Eu amava as memórias que eu vivi com ela. A pessoa que eu amava, ela morreu, acabou, ficou no passado, não existe mais. E a pessoa que ela havia se tornado era incompatível a mim. E muitos de vocês sentem isso, Bulhões. Eu fico, cara, insisto, ou insisti, e, cara, me doía muito. Parecia que eu tava lá, às vezes eu até falava, será que eu ainda gosto dele? Será que eu ainda gosto dela? E por que eu continuo? Por que eu aceito? Isso caiu essa ficha. E eu precisava entender isso de uma maneira clara. Eu peguei o celular e escrevi. Ela morreu. Não existe dor mais traumática do que perder alguém, ainda mais alguém que está vivo. Você pode ir na casa dela, os olhos serão os mesmos. Pode ser que use até a mesma roupa, o mesmo estilo de cabelo, mora na mesma rua, endereço. Só que quando ela te atender, é outra pessoa. É um estranho. É uma estranha. Eu escrevi esse texto. E quando eu escrevi esse texto, postei, teve 15 curtidas. E eu não tinha nem Instagram, só tinha o Facebook. E teve 15 curtidas e ali eu comecei a pegar gosto e escrever, porque aquilo me curou. Aquilo me encorajou. Aquilo me deu coragem de chegar e falar assim, ó, não é pra gente e seja feliz. Entendeu? Então, escrever liberta. E a cura vem pela fala. Escreva aí, fique à vontade. O que você precisa superar? O que você precisa? Escreva aí. E aí eu vou começar a falar sobre se sentir o lixo. Vocês querem a frase da live agora? Sim ou não? Escreva aí, sim ou não? Você quer a frase da live agora? Se você tá aqui e você já se sentiu um lixo, ou se sente, ou foi tratado como, e lixo no aspecto lixo mesmo, mas também abandonado,
No sentido de abandonar. Porque o lixo é isso que você faz com o lixo, né? Você abandona o lixo. Se você se sentiu assim, escreva sim, eu já. Isso, eu já. Perfeito. Essa frase que eu vou falar, inclusive, está no livro Elucubrações. Você que tem um livro, procura que você vai achar. Na hora que eu falar, você já vai sacar, que você já conhece. Mas para você que ainda não tem um livro, anota aí. A frase é a seguinte: se ele te fez se sentir um lixo, eu tô disposto a te reciclar. Essa é a frase. Se ele te fez se sentir um lixo, eu tô disposto a te reciclar. E posso ser sincero, eu tô disposto a te reciclar nessa noite de quinta-feira. Agora são 22 e 18, né? 10 e 18 da noite. Eu tô disposto a te reciclar. Se você tá disposto, não sai por nada. Eu acredito que o seu futuro depende disso. Suas orações. Você não tá aqui por acaso. E quando eu falo que você não tá tão ruim, é porque você não tá tão ruim porque você tá aqui. Entendeu? Você se interessou em mudar. Você se interessou em despertar. Você se interessou em viver uma nova versão e a melhor versão. E o interesse é a revelação de que você tá pronto. Eu acredito numa coisa muito poderosa. Deus ele só revela coisas para nós quando nós estamos prontos para ouvir. Por que você fala isso, Bulhões? No ano passado, eu já contei essas histórias aqui algumas vezes. Se você é novo, você vai pedir para eu ficar recontando. Mas no ano passado, era setembro, e eu estava em São Miguel dos Milagres. E eu até gravei essas viagens que eu fiz, que foram as primeiras viagens de lazer em anos. Poxa, acho que desde que eu comecei a trabalhar praticamente. E aí eu busquei a minha avó em Alagoas e nós fomos para São Miguel dos Milagres. Eu, minha esposa, minha avó, minha filha. E o meu sonho de criança, e quando eu falo de realização e da importância da realização, é porque o meu sonho de criança era passar o aniversário das minhas duas avós com elas. Então a minha avó adotiva, ela mora no interior, e a minha avó paterna, ela mora em Alagoas. E eu sempre amei muito as minhas avós. A minha avó de Alagoas sempre foi a minha avó preferida, né? E a minha vida inteira eu a amei muito e sentia muito falta dela. E aí, no ano passado, eu levei a minha família, ou seja, eu realizei o meu sonho, passei na casa das minhas duas avós, mas eu levei a minha família junto. E aí, poxa, ver a sua avó, que você ama desde criança, e quem aqui ama a avó sabe a importância que é isso, ver a sua avó, que você ama desde criança, com a sua filha no colo, se não mexer com você, é porque você morreu, pô. Na boa. Por dentro você tá morto, e não enterraram você ainda. Eu vou precisar pegar um desfibrilador para dar no seu peito. Porque se você vê o seu passado com o seu futuro no colo, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso move você numa frequência diferente. Porque naturalmente as pessoas vivem na frequência da expectativa. E você sempre fala, eu espero que ano que vem seja melhor. Eu espero que eu consiga encontrar ou conquistar minha casa própria. Eu espero que eu consiga vencer essa dependência. Eu espero que eu encontre alguém que me ame, que valorize. Eu espero viver os meus melhores dias. Só que você só fica na expectativa. A sua frequência é essa, então você só espera que isso aconteça. Quando você começa a fazer e realiza, a frequência muda. Porque a segunda frequência, além da expectativa, é o quê? É a ação. A ação. E a vida é ação. Amor é ação. Por quê? Porque ação é comportamento. Amor não é sentimento, galera. Amor é comportamento. Entendeu? Amor é o comportamento de exercer o sentimento de maneira contínua. Entende? Poderosa, intensa. Então, quando você parte para a ação e começa a fazer as coisas acontecerem, você começa a viver, você começa a realizar.
Você sai de lugares ruins e você começa a viver outras fases. Você começa a ter outras realizações. Quando você começa a ter essa realização, você começa a atingir uma outra frequência, que é o quê? A primeira é a expectativa. A segunda frequência é a frequência da ação, de fazer. A terceira frequência é realizar. E agora, quando você pensar, você não vai só pensar em expectativa. Você já vai pensar na maneira de realizar. Então, os seus sonhos, eles começam a se transformar em metas. E essas metas, elas começam a se transformar em planos. Comprar um carro, comprar uma casa, passar na faculdade, começar a empreender, faturar os primeiros 6 dígitos, os primeiros 7 dígitos. Quando você começa a se mover no sentido de realizar, as realizações comprovam para você que é possível. Pô. Então, é possível. É possível. Beleza. Eu tava lá, e aí nós fomos passar um dia, e olha que loucura, né? As realizações são muito poderosas. E Deus é perfeito naquilo que Ele faz, porque eu orei por esse momento. Vou ser sincero com você. E aqui vai uma dica poderosa para você aqui, tá bom? Presta muita atenção. Pode ser, é possível. Você contou aqui o que você precisa superar. Pode ser que nesse momento, agora mesmo, você esteja sofrendo por coisas que estão acontecendo na sua vida, ou porque a sua vida não está da maneira como você esperava. E aí você pensa muito no futuro. As preocupações tomam conta de você. A ansiedade toma conta de você. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez, nesse exato momento, você, pô, Williams, minha pior versão, não gosto, tá difícil. Pode ser que nesse momento você esteja vivendo coisas que você orava no passado. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que você orava no passado. Você pedia no passado. E pode ser coisa simples, pô, comprar manteiga numa despesa. Comprar seu Danone preferido. Conseguir investir, conseguir poupar o primeiro dinheiro. E aí você começa a realizar, e ao invés de você parar, reconhecer e agradecer, você continua pensando no que você ainda não conquistou. E a única maneira de você conseguir conquistar as coisas é quando você é grato a elas. Porque senão você conquista, só que você não conquista porque você não percebe. Entende? Isso é muito poderoso. Isso é muito importante. Então, quando essa chave vira na sua cabeça, entra pela porta. Faz a ação. Porque você vai começar a viver as realizações. E quando você vive uma realização, isso muda você. Eu estava lá, em São Miguel dos Milagres, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha avó. Eu fui entrar num restaurante, num restaurante lindo. Entrei no restaurante, jantei, era um restaurante especial, beira da praia. São Miguel dos Milagres é onde o Whindersson se casou com a Luísa Sonza. Você que é do Nordeste sabe que é um paraíso, galera, é um paraíso. As praias do Nordeste são incríveis. O Brasil é poderoso, galera. O Brasil é sensacional, é lindo demais. Eu viajo o Brasil e cada vez mais eu me apaixono por essa nação que é o Brasil. E eu lembro que entramos, jantamos, aí eu pedi pro rapaz ele fazer um bolinho. Se vocês quiserem, depois eu até posto lá no grupo do Telegram para os alunos esse vídeo. Esse vídeo é lindo. E aí ele fez um bolinho de goiabada e aí ele começou a cantar parabéns. E aí a galera veio cantando parabéns para minha avó, porque o plano era passar o aniversário dela com ela. Então era exatamente naquele momento, pontual. A gente ficou uma semana lá, coisa linda. E aí eles cantaram parabéns. A cunhada, a irmã do dono do restaurante, da pousada, era minha seguidora. Aí ele me ligou e falou assim, cara, eu quero convidar você para você passar um dia aqui com a gente, quero dar esse presente para você, para sua família, você é meu convidado. E aí nós fomos e a gente mesclou, porque eu recebi vários convites.
E aí a gente ficou esse dia só lá. A gente sentou pra tomar café, pra conversar, e aí a minha avó foi e falou assim, nossa, filho, parece um... Eu olhei no olho da minha avó, e falei, aí eu vi ela olhando assim, suco de laranja, aquele café da manhã farto, e nós viemos de raízes humildes, entendeu? Sempre fomos pobres. Aquele momento é um momento de realização muito especial. E aí nós sentados juntos, ela impressionada, aí eu olhei pra ela e falei assim, parece uma novela, né? Aí ela olhou pra mim, riu. Aí olhou pra minha filha, pra minha esposa. A gente tomando café numa grama e mais diante a praia, debaixo dos coqueiros, rede armada. Ela olhou pra mim e, poxa, meu pai morreu. Meu tio morreu. Ela não tem mais filho. Ela olhando pra mim e ela dizendo, filho, tem gente que vive a vida inteira e não tem um momento como esse. Só esse momento vale mais que a vida. Olha que coisa poderosa. Sem script, sem nada. Minha avó fez 72 anos. E aquela palavra me moveu, me impactou. Quando você vive as suas realizações, você realiza e ajuda as pessoas a realizarem as realizações dela. Principalmente quando você é líder de movimento. Pô, Breno, eu tenho um propósito poderoso, eu tenho um sonho, eu quero realizar uma coisa, eu tenho uma mensagem. Nós chegamos numa era dos comunicadores, não é assim? Então, hoje, quem tem um celular vira criador de conteúdo. E muitas pessoas criam conteúdos porcaria. E às vezes você tem uma mensagem muito poderosa, queimando no seu coração e você tem vergonha de fazer. Faz. Investe nisso. Sua vida muda na frequência em que você muda outras vidas. Quando eu entendi, eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida. Sua vida muda na frequência em que você muda outras vidas. O Drew colocou como impactar pessoas com o nosso resultado. O seu resultado, e essa pergunta é uma pergunta muito poderosa. O seu resultado, onde você chegou na sua área profissional, emocional, financeira, no momento que você chegou, para você, às vezes você falou, pô, legal, foi difícil, mas cheguei aqui. Tem muita gente que está a passos, e a passos, e a passos atrás de você. Não chegou nem perto de onde você chegou. E você chegou onde você chegou porque você aprendeu alguma coisa, porque você tomou uma decisão, porque você arriscou algo, fosse empreender, fosse sair do trabalho, fosse passar na faculdade, fosse o que for, fosse superar um relacionamento ruim. Quando você chega nesse lugar, tem muita gente que queria aprender o que você fez para chegar. Entende? Quando você passa a ensinar essas pessoas, além de se inspirarem, elas começam a se ver lá. Porque grande parte de vocês não me segue apenas porque eu sou um bom comunicador, porque eu sou um escritor de sucesso, porque eu sou líder de um dos maiores movimentos da internet dentro de relacionamento e desenvolvimento pessoal, ou que meus conteúdos são virais. Você me segue em grande escala, porque quando você olha para cá, você não está só vendo o Marcos, você está vendo você. É você amanhã. E eu tô aqui para provar que você consegue. Que você consegue. Há anos atrás eu estava exatamente aí onde você está. Eu lembro dos momentos em que eu não conseguia parar de pensar nas coisas que me aconteceram. Eu lembro dos momentos em que eu me senti um lixo. Entende? Lembro. De eu sentir vergonha de mim. De mim. De eu falar assim, caramba, como é que eu posso, cara? Como é que eu consegui? Como é que eu fui capaz de errar nisso, de insistir nisso, de escolher assim, de escolher tão errado, de tomar essa decisão, de ser tão irresponsável? Como é possível? Eu olhar pra mim e não sentir valor, não sentir sentido. Parece que a vida, entendeu? Me senti um coadjuvante, me senti um loser, um perdedor, um loser. Com L bem grandão. Pô, Williams, o que é que a gente faz nesse momento? Esse momento, para muitas pessoas, algumas chamam isso de fundo do poço. Não é? Williams, cheguei no fundo do poço, me sinto um lixo.
E eu vou ser sincero com você. Quando você chega no fundo do poço, é porque você cavou aquele buraco. Eu vou te contar uma coisa que vai mexer com a sua cabeça. Eu preciso explicar de antemão como é que funciona a sua vida. Você é movido, ou seja, você sente, você interage, você se comporta, você fala, você pensa de acordo com suas crenças. Essas crenças, elas provocam em você pensamentos. E segundo a psicologia, pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento gera comportamento. Você pensa, ou você imagina, ou você fantasia, você sente. E o sentimento não é apenas simbólico, o sentimento é real. Seu cérebro utiliza as suas vias neuronais para distribuir no seu corpo a química, seja ela responsável por medo, insegurança, prazer, confiança, dopamina, cortisol. E de acordo com esses sentimentos, você age, você faz. Você faz merda, você faz sucesso. Você faz cagada e você faz feitos épicos. É esse processo. Então, por isso, tudo isso acontece graças às crenças. Para que eu mude esse processo, eu preciso mudar as crenças. Quando eu adquiro novas crenças, eu ressignifico a minha maneira de pensar, de sentir e de agir. Essas crenças vêm através de palavras. Por isso que palavras são tão necessárias. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que no princípio era o verbo. O verbo da origem, da raiz, da palavra em grego, da qual foi escrita de maneira primária, significa logos. E o que é logos, bolhões? Palavra. Por isso que Jesus, ele é de maneira simbólica e poderosa e real a palavra de Deus. Então, se as palavras têm poder, essa é a maior simbologia de uma palavra. Entendeu? Palavra de vida eterna. Se eu entendo que a palavra, ela vai movimentar, ela vai agir nas minhas crises, nas minhas crenças, nos meus pensamentos, eu preciso buscar, procurar, de maneira incessante, caçar, ir atrás das palavras certas. Por isso que quando você fica na sua... E aí, galera, ai, Bolhão, você vai puxar minha orelha, 10h30 da noite. Vou. Claro que eu vou. Se eu não fazer, quem vai fazer? É por isso que quando você fica o dia inteiro só arrastando pra cima vídeo, em todas as plataformas, tem gente que já tá fazendo calo no dedo. Quando você fica o dia inteiro assim, você se sente tão mal. Você se sente mal, se sente desanimado, se sente desconfortável, inútil, blá, 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 blá. Porque você tá consumindo um monte de palavra que só tá trazendo coisa ruim. Os caras ficam vendo as gostosas, e isso vai levar a masturbação, isso vai levar a pornografia, isso vai levar a recompensas rápidas, e é o seu cérebro viciado em disparar dopamina por conta dessas coisas, e aí você vai começar a se sentir vazio, indisposto, desconectado, apagado. As mulheres ficam vendo outras mulheres luxando, com namorados, e aí depois se sentem mal porque não tem ninguém. Outros caras ficam vendo a vida daqueles caras que são muito ricos, e ele fala, pô, será que eu nunca vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir chegar? Será que não? Ah, acho que não, acho que sim, acho que não, acho que sim. Então isso vai produzindo em você crenças, comparação, sentimentos de autodepreciativos. Então você tem que buscar e caçar as palavras certas. Por isso que eu sempre digo a você, siga nas suas redes sociais pessoas que te inspiram. Entendeu? E eu tenho pessoas que eu me inspiro.
Eu tenho pessoas que me ensinam, eu tenho pessoas que eu olho e aquilo me alimenta. Siga esse tipo de pessoa. Consuma esse tipo de conteúdo. Se você consome conteúdo que bobifica, a sua vida começa a ficar sem sentido. E você se sente parte da multidão. E galera, você não é parte da multidão, você é diferente. Você está aqui. Perfeito? Então busca essas palavras. Se você puder, invista em sabedoria. Livros que vão te ajudar. Porque quando você lê, a leitura trabalha exatamente a parte das suas crenças. E eu digo isso, galera, ó, muito desde cedo. Antes de escrever o meu livro. Porque a partir da leitura eu comecei a adquirir novas crenças. E galera, a leitura revolucionou a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir. Eu lembro que a primeira chave que virou, como eu estava falando no começo, nem finalizei, a primeira chave que virou na minha cabeça, nessa parte de negócios, negócios, realizações, propósito, chamado, e isso afetaria diretamente meu amor próprio. Entendeu? Foi um livro que eu li do professor Mário Sérgio Cortella. Eu fui no lançamento desse livro, foi 2016, eu nem escrevi ainda, postava só no meu perfil no Facebook, não tinha nem a página. Eu fui lá, eu fiz uma pergunta para ele, tem esse vídeo até hoje, a âncora, né, foi transmitido, e ele fez um autógrafo para mim. E galera, eu nem era escritor, entendeu? Então hoje eu sou uma pessoa conhecida, famosa, uma pessoa relevante, mas no começo eu busquei essa sabedoria. E esse livro aí falava assim, que nós trabalhamos não apenas por salário, mas nós trabalhamos por realização. Você quer se sentir real naquilo que você está fazendo. E eu comecei a olhar, e eu falei assim, eu preciso me sentir realizado, eu preciso realizar, preciso fazer, preciso realizar. E para realizar eu preciso sair de alguns lugares. Então quando você se sente um lixo, é muito comum que você não se sinta realizado. Fala assim, pô, não estou realizando nada. Pelo contrário, eu estou desrealizando. Ao invés de viver os sonhos, eu estou vivendo os pesadelos. Entende? E aí, Bulhões, como é que a gente faz quando isso acontece? Aí você vai ter que mudar as suas prioridades, aí você vai ter que mudar o seu comportamento. E aí quando você começa a fazer as coisas certas, você se sente muito melhor, porque é muito mais gostoso, é recompensador, o prazer acaba. A recompensa, ela é estimulante, entende? Bulhões, eu sei que faltam só 20 minutos aí para nossa live. Galera, essa live tá muito boa, né? Diga aí. Sensacional. Meu amigo. Mas eu preparei a cereja do bolo pro final. Então, chegou o momento. Lembrando que essa frase, essa live, ela é inspirada em uma frase que eu escrevi no meu livro. Ih, caramba, errei a cor. É porque o controle não tá perto, eu não deixei perto de mim. Aí eu tive que dar um... Toda vez que o controle não fica perto de você, você vai ter que fazer algumas gambiarras. Por isso que é importante você não perder o controle. Hoje eu tava dirigindo e aí um cara ficou me encarando no estacionamento. E eu tava no mercado com a minha filha e com a minha esposa. E aí... Ih, caramba. E aí, ele ficou me encarando. E lembra que eu falei que tinha sido um dia bem pegado? E eu tava estressado. Aí eu respirei, olhei pra frente, ignorei e segui em frente. E na hora eu senti um desconforto. Que eu falei, mano, que cara folgado, velho. Que cara folgado. Devia ter olhado na cara dele. Devia ter arrumado confusão. E aí no começo o seu sentimento é esse, porque nós somos carne também. E aí, na hora que eu virei a esquina, aquele sentimento foi embora. E sabe o que eu me senti? Eu falei assim, caraca, mano, consegui me controlar. Autocontrole. Consegui ser senhor de mim. Então o desconforto veio no começo, mas a recompensa veio depois. Que é o que eu sempre falo pra vocês. Então vamos lá, Bulhões. E aí, galera, quem lembra a frase que eu falei no início da live? Toda live tem uma frase. Essa live eu já soltei a frase dela no começo, para você postar aí nos seus stories. Alguém lembra a frase? Se ele te fez se sentir um lixo,
eu estou disposto a te reciclar. E como eu falei no começo, estou disposto a reciclar você. Para a gente falar de reciclagem, já que eu já falei de sentir-se um lixo, de cavar o poço que você chegou, eu cheguei no fundo do poço. O que eu faço agora para sair? Agora você tem que ressignificar. Quando você se sente um lixo, você não tem que se descartar, você não tem que desistir. Você tem que ressignificar aquilo. Então você entra no processo de reciclagem. E o que é a reciclagem, bulhões? Presta muita atenção. Reciclar nada mais é do que recuperar a parte reutilizável de produtos consumidos para reintroduzi-los, ou seja, para voltar, dar a volta por cima, para voltar. Então, determinados componentes, eles são essenciais, eles podem voltar de outra forma. No ciclo de produção de sua origem. Essa parte de produção é muito interessante porque todas as vezes que você se recicla, você se torna mais produtivo. Você começa a treinar, você começa a trabalhar, você começa a ler, você começa a se cuidar, você começa a ter outras conversas, você começa a criar, você se torna produtivo. É natural, consequência. Ou para a criação de outros objetos a partir dessa matéria-prima. E quando a gente fala sobre matéria-prima, a gente está falando sobre essência. E assim, como nós estamos fazendo uma live um pouco tarde, quem é que está aqui desde o começo e fala assim, Bulhões, ainda estou aqui? Escreva aí, Bulhões, ainda estou aqui. Quem é que está aqui desde o começo? Fala, Bulhões, estou aqui, desde o começo. Tá. Geralmente nós fazemos uma hora de live, né? Mas como o dia foi bem puxado, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. E pelas suas crenças, eu sei que você escutou agora e você esperou que eu dissesse assim. Então a live vai ser mais curta, não é? Porque você fala, pô, ele está cansado, a live vai ser mais curta, ele ficou cansado, ele não está tão bem para fazer a live. Porque esse é o pensamento comum. E durante muitas vezes eu pensei assim também. E fiz assim. Claro, eu tô cansado, não vou fazer. A gente vai fazer uma live mais curta. Mas eu quero dizer o contrário. Eu tô cansado. E como foi um dia bem puxado e desafiador, essa live será um pouco mais longa. Então se acomode, pegue a sua água, seu café, pegue papel, caneta e se prepare, porque essa live vai ser uma live épica. Ela vai ficar disponível durante 48 horas. Todas as lives ficam disponíveis por 24 horas. Essa vai ficar por 48. E depois das 48 horas será um conteúdo exclusivo do grupo do Telegram. E detalhe para vocês, nós vamos inaugurar no domingo a nossa área de membros. Inclusive hoje eu vou mostrar para vocês, quem é aluno já deu uma olhada. O que é a área de membros, Bulhões? Todas as nossas aulas, treinamento, masterclass estão disponíveis em uma área de membros no estilo Netflix, onde você vai poder assistir do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nós vamos inaugurar no domingo. Então você que é aluno e não viu o grupo, eu já estou avisando para você, Bulhões, eu preciso participar, não sou aluno, mas quero ser, agora quero ser. Fique até o final, perfeito? Que eu vou explicar para você. Dito isso, vamos para ação. Vamos lá. Existem pelo menos 4 tipos de reciclagem na natureza. São eles: papel, vidro, plástico e metal. Pelo menos 4. Não dá para falar sobre tudo, mas hoje a gente vai falar sobre esses. Presta atenção nisso daqui que eu vou ler para você. Dentre os cestos coloridos usados para separar os recicláveis, o papel deve ser descartado nas lixeiras azuis. Isso não é por acaso. Porém, nem todo produto com essa matéria-prima pode ser reutilizado. Sabia? Bulhões, o que eu tenho a ver com isso? Presta atenção. Inclusive, isso daqui é o que eu faço nas nossas aulas, ok? Então, isso daqui é uma live/aula. Estes não podem estar molhados, sujos, com comida ou despejos de animais. E na lista de papéis que não podem ser reutilizados estão os papéis com manchas de gordura ou sujeira, papel higiênico, lenços de papel e guardanapos.
Bulhões, o que representa o papel? Papel, naturalmente, é onde você escreve alguma coisa. Não é assim? Papel é onde você escreve alguma coisa. De maneira simbólica, sempre que nós falamos papel, nós estamos falando de história. Então escreva em primeiro lugar, história. Sua história é reciclável. Ponto. Sua história é reciclável. Bulhões, minha história é uma história de derrota. Minha história é uma história de frustração. Minha história é uma história de perda. Sempre alguém me passa para trás. Sempre alguém mente para mim. Sempre. Então a minha história é uma história de derrota, de quase, de fracasso. Eu consigo? Primeira obra-prima, que é recuperável, é a história. Só que tem alguns detalhes. Por que, Bulhões? Porque fica muito claro que os papéis contaminados não são recicláveis. O que isso quer dizer, Bulhões? Existem histórias paralelas à sua história que não dá para salvar. Não dá para salvar. Não dá para salvar. Bulhões, quero recomeçar minha vida, só que eu quero recomeçar com a pessoa que me fere. Não dá para reciclar. Por que, Bulhões? Porque embora o seu papel tá limpo, o outro papel tá sujo. E às vezes é até um papel higiênico, né? A pessoa tá fazendo cagada com você. Né? Aí você quer reciclar, só que para reciclar você vai ter que abrir mão do papel que tá sujo. Bulhões, quero reciclar. Quero recriar minha história. Quero recriar minha história financeira, minha história pessoal. Só que tem histórias ali, tem outros papéis que estão sujos, com gordura. Por quê? Você quer reciclar, você quer recomeçar. Só que você quer manter o mesmo ciclo de amigos. Amigos que te estimulam só a beber, a sair, a se contaminar. Amigos que sempre te estimulam a ficar com um monte de mulher, a perdoar a relação abusiva. Então esse papel tá sujo, amigo. Você quer reciclar esse papel? Você vai ter que abrir mão desse papel que tá sujo. E galera, a qualidade dos seus pensamentos e da sua vida, ela é influenciada diretamente pelo seu ambiente. E aí eu pergunto pra você, como é que tá seu ambiente? Você tá cercado de pessoas que são sábias? Você tá cercado de pessoas que te estimulam, de pessoas que te inspiram, ou você tá cercado de babaca? Conta aí pra mim. Você tá cercado de pessoas que estão te ajudando a chegar no seu próximo nível, a realizar os seus sonhos, ou você tá cercado de gente idiota? Então, não dá pra reciclar todo o papel. É uma parte dele, tá bom? Só uma parte do papel. A parte que importa, a parte da sua história, que vale a pena. Então, se o seu passado, os papéis da sua história foram embrulhados, jogados no lixo, contaminados, rasgados, destruídos, se a sua história foi contaminada, destruída, rasgada, separada, cortada, é possível recomeçar. Você tem folha limpa todo dia. Todos os dias é uma folha em branco, limpa, de papel. Para que você recomece. Para que você deixe no passado aquilo que deu errado. Pô, mas eu queria recuperar tudo no passado para organizar agora. Não, o que passou, passou. É sobre hoje, nesse momento. Recicla. Ressignifica. Passe a acreditar. Estimule seus sonhos. Reforce seus posicionamentos. Reafirme os seus compromissos. Bruno, eu quero reescrever minha história com a minha saúde. Faz. Bruno, eu quero ressignificar minha história emocional. Faz. Bruno, eu quero ressignificar minha história financeira. Faz. Recicla. Você consegue. Escreva aí, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Isso, escreva. Mas escreva em letra maiúscula, escreva com vontade. E se você está aí me escutando e você pode falar, fale isso para você mesmo. Eu consigo. Ah, Luiz, eu tenho vergonha. Tu tem vergonha de falar para você que você consegue? Então você não consegue. Você consegue. Mostra para você que você consegue. Fala aí onde você está. Eu consigo. Eu, seja o que for. Eu consigo. Ponto. Se liga. Segunda obra-prima. Vidro.
Primeira obra-prima, papel. O que é papel, Bulhões? História. Segunda obra-prima, vidro. Se liga. O vidro deve ser descartado na lixeira verde. Verde sempre simboliza esperança, verde sempre simboliza caminho, verde sempre simboliza algo aberto para você, certo? Verde simboliza de... Daqui a pouco a gente vai. Vamos lá. Porém, antes de separar esse material, você deve tomar alguns cuidados. O que significa vidro? Galera, se papel significa história, vidro significa sentimento. Pera aí, beleza. Agora eu fiquei zonzo. Eu sei que você deve estar pensando assim, de onde você tirou isso daí, cara? Conta pra mim como é que você chegou nesse método aí. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu nunca mais vou passar por uma lixeira sem pensar em me reciclar, sem pensar na minha história, sem pensar nos meus sentimentos e nos mais outros dois que tu vai falar aí que eu tô perplexo. Por que vidro é sentimento, pois? A gente vai chegar lá. Se liga. Pois ele pode cortar a mão da pessoa responsável pela coleta e separação. Bulhões, por que vidro é sentimento? Porque se liga. Todas as coisas que são quentes, que iluminam, que trazem luz, que trazem vida, elas sempre estão, de maneira muito curiosa, envoltas por vidros. Lâmpadas, quadros, relógios, o vidro ele sempre está presente. Coisas especiais. Só que o que acontece, Punhões? Se você não toma o devido cuidado, olha, forno, se liga, pesado. Se você não toma cuidado, esse vidro quebra. E quando esse vidro quebra, ele pode cortar. E aí eu vou te contar uma frase do Carpenejar, que ele diz assim, ó, se você está se sentindo um caco, tome cuidado, porque cacos cortam. Olha só coisa poderosa. Quando você não se recicla, você se torna um pedaço em que você fala, pô, eu tô um caco. Aí você vai cortando outras pessoas. As pessoas chegam até você e saem feridas, saem machucadas, se cortam. Então toma cuidado, se recicla. Bulhões, quando fala que é preciso tomar cuidado, é porque quando você está falando de refazer, né, de reciclar papel, de reciclar história, o cuidado que você precisa ter é que você só precisa separar a parte limpa da parte suja, a parte boa da parte corrompida. Esse é o ponto. Você vai olhar para as pessoas, ó, não dá mais, ó, esse comportamento aqui manchou, não dá mais, esse estilo de vida aqui, papel com gordura, esse estilo de vida aqui não dá mais, preciso perder peso, preciso me sentir mais bonito novamente, preciso me sentir útil. Agora com vida é diferente, por quê? Porque você tem que tomar cuidado. E o que é tomar cuidado, Bulhões? É, no momento de separação, no momento de carência, no momento de dor, você não se descuidar ao ponto de achar que encontrou o amor da sua vida numa pessoa que você ficou, que te trouxe prazer e um pingo de atenção. Bulhões, às vezes eu fico me olhando, cara, como é que eu não pude... Cara, tem uma frase do Poderoso Chefão que é sensacional, que diz assim, crianças são distraídas, adultos não podem ser distraídos. E tem muito erro que você começa por distração. Tem muita coisa que você se apega, se envolve por distração.
E a partir do momento que você se envolve ali, é secar, pô, você tá descuidado, vai cortar. Então toma cuidado com quem você se relaciona. Primeiro momento, ponto. Beleza, eu preciso reciclar os meus sentimentos. Então toma cuidado com quem você se relaciona. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tenta cortar ninguém, não. Por isso, preciso ressignificar meus sentimentos, só que o culpado por estar onde eu estou é minha mãe. Beleza, eu preciso ressignificar meus sentimentos, mas o culpado de onde eu estou é o meu ex. Beleza, eu preciso ressignificar meu sentimento, mas o culpado de onde eu estou é fulano. Não, pô, você está pegando vida e está passando nos outros. Beleza. Você nunca vai se ferir, você nunca vai se curar machucando outra pessoa. Nunca. Então evita revidar. Como eu falei na live de ontem, não, se vingue da maneira certa. Se você não assistiu a live do Se Vingue da maneira certa, que pena, né? Que pena. Agora é um conteúdo exclusivo de aluno. Quando você se tornar aluno, você vai ter esse privilégio. Ela tinha sido a melhor live que nós tínhamos feito até essa. Cara, como isso está acontecendo todo dia. Exatamente. Porque você pegou essa frequência, você pegou o ritmo. Então não tenta ferir ninguém, não. Se liga da maneira certa, perdoando. Não se conta. Se controla. Blá, 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 blá. Se controla, respira, pô. Mas... Se controla, respira. Você consegue. Seja senhor de si. Governe sua boca. A Bíblia diz que o menor órgão é o mais perigoso, não é, Tiago? Se você não sabe dessa, senta e escreve. E os traumas, Bulhões? Amigo, você tem... Bulhões, quando a gente fala de trauma, o que a gente tem que entender? Duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o perdão ele não beneficia o ofensor. Ele beneficia o ofendido. É você que está se perdoando por quê? Você perdoou, você cortou o vínculo com a memória. Então, quando você lembra, dói, você sente, lembra da pessoa. Aquilo ali é um martírio. Quando você se perdoa, você você está fazendo questão de não lembrar. Sua vida vai seguir em frente. Perdão não significa reconciliação. Primeiro ponto. Segundo ponto, entenda que as pessoas que erraram com você, elas são resultados. Bulhões são resultados, mas elas escolheram. Sim, elas são resultados das próprias ações, mas elas também são resultados de coisas que aconteceram que estavam além de você. Entende? Exemplo. Você vai ficar um pouco chocado, né? Mas se você teve pais que foram tóxicos, é muito provável que os seus pais também tiveram pais piores. E é muito provável que os pais dos seus pais tiveram pais também piores. Porque isso é uma cadeia. Do bisavô passa para o avô, do avô passa para o pai, do pai passa para o filho, do filho passa para o neto. Palavras ruins, comportamentos tóxicos. Mas sempre existe uma pessoa que consegue quebrar a linha. De pobreza, de sofrimento, de abandono, de divórcios, de fracassos. Sempre existe a primeira pessoa que quebra. Essa pessoa é você, por quê? Porque é você que está aqui. E é para você que eu estou falando. Então foca. Não tenta cortar ninguém com vidro, não. Vidro é sentimento. Papel é história. Vamos lá. Por isso, se o vidro estiver quebrado, é essencial enrolado em um papel grosso. Cara, isso daqui é lindo. Por que é lindo, Bulhões? O que é papel? O que é papel? Você que está aqui. O que é papel? Vamos lá, vamos ver se você está bom aí. Bulhões, é assim que você faz as aulas? É claro que é. Estamos há mais de 1 hora já, ao vivo, na melhor live que nós fizemos até agora. Essa live aqui, galera, eu vou fechar, depois de 48 horas, claro, eu vou fechar e vai ser uma live meio que de boas-vindas, lá no Faixa Branca. O que é papel? Letícia colocou história, perfeito. Então, quando diz assim, ó, por isso, se o vidro estiver quebrado, é necessário enrolá-lo em um papel grosso para reciclar. Aqui, ó. Tá até em negrito. Para você reciclar o sentimento,
Se você tiver quebrado, você precisa de uma história. E uma história que não seja uma história fina. Quando a gente fala de crença, e aí você vai falar, caraca, quando as nossas crenças, elas precisam ser seguras, firmes, porque se elas forem inseguras e não forem firmes, elas se rasgam. Bulhões, eu acredito que eu vou conseguir. Mas caraca, tô destruído, não acredito mais. Não acredito mais, Bulhões. Eu só acreditava quando eu tinha dinheiro na conta. Eu só acreditava quando eu tava namorando. Eu só acreditava quando eu tinha um carro. Eu só acreditava quando eu tinha 100 mil reais na minha conta. Eu só acreditava quando eu não tinha responsabilidades. Eu só acreditava quando não tinha, quando ninguém dependia de mim. Eu só acreditava quando era o mar era favorável, Bulhões. Só acreditava quando dava tudo certo. Agora, Bulhões, estou um caco. Você acha que eu vou acreditar? Aí rasga o papel. O papel tem que ser grosso, amigo. Eu acredito. Bulhões, eu acreditava na bonança. E agora eu acredito. Principalmente agora, que eu preciso ser muito mais firme. Principalmente agora que eu perdi o emprego, principalmente agora que roubaram um carro, principalmente agora que eu tomei o golpe, principalmente agora que eu tomei um pé na bunda, principalmente agora que terminaram comigo, principalmente agora que me feriram. Eu preciso acreditar. Essa história não pode ser firme, essa história tem que ser, essa crença precisa ser grossa. É isso. Você liga. Por quê? Porque se é firme, não rasga. Continua. Por isso que eu digo para você, Bulhões, como é que eu consigo tornar as minhas crenças firmes? Como é que eu consigo tornar essas minhas crenças sólidas? Invista nessas crenças. Se você sair daqui, ao ler um livro, nessa próxima semana, quando você lê esse livro, no fim da semana, você vai estar pensando diferente, porque o seu pensamento vai estar mais rápido, as suas palavras estarão melhores, sua dicção, de maneira misteriosa, vai evoluir assustadoramente, e as suas crenças estarão mais firmes. Uma semana. Se você experimentar ler 2 livros ao longo de um mês, livros de 80 páginas, ok? Que não dá nem 10 páginas por dia. Se você experimentar ler 2 livros por mês, você vai ver que você vai estar muito mais convicto das coisas que você quer, das coisas que você acredita, sonha, sente. Se você experimentar pelo menos uma horinha do seu dia, escutar um treinamento, uma palestra, uma aula, um podcast, que fale sobre os assuntos que você está precisando melhorar, que você está precisando de ajuda, que você está precisando vencer. Se você fazer isso pelo menos uma horinha, por dia, Bulhões, vamos ter 1 hora, 30 minutos, 30 minutinhos por dia. Se você fazer isso em uma semana, uma semaninha, pô. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Bulhões. São 3 horas e meia. E 3 horas e meia de conteúdo vai impactar nas outras horas, nas outras 21 horas aí, por dia, pelo menos. Entende? Então, invista nesses papéis, para que esses papéis se tornem firmes. Mas eu não tenho um lugar onde eu consiga ter acesso a tudo isso. O nome desse lugar se chama Faixa Branca. Faixa Branca é uma comunidade que eu criei no ano passado, onde você tem acesso a livros, que são os meus livros, principalmente quando você é faixa branca, o primeiro livro que você recebe é o Elucubrações, que é o livro que eu estou falando desde o começo da live. Essa live é praticamente baseada nele. Em segundo lugar, você recebe um treinamento chamado Blindagem Emocional, onde eu ensino a você superar sua dependência emocional e se blindar desse problema. E além desses 2 presentes, você vai fazer parte da minha comunidade, do meu grupo de alunos, onde todas as melhores lives que eu já fiz aqui, textos, artigos, aulas exclusivas da comunidade, você só vai ter acesso lá. Então, se você está aqui, Bulhões, você precisa agora mesmo. Caraca, Bulhões, você nunca falou isso, eu sei. É que eu preciso ser coerente com o meu propósito, entendeu? Tem muitas vezes que eu faço coisas que eu não quero fazer, entendeu? Essa era uma live que eu queria, mas algumas outras aí eu não queria. Só que o compromisso é muito maior, porque quando você sente, é porque alguém precisa ouvir. E a galera, e você que precisa ouvir, você não está aqui por acaso. Você vai clicar no link lá do meu perfil,
e você vai ler qual a faixa mais se enquadra dentro de você. Por isso eu ainda não conheço. Você vai ter toda a explicação sobre a minha comunidade. E a maneira de você conseguir não se cortar e ressignificar a sua história, seus sentimentos. Eu vou te ajudar. Quando você está com alguém que já sabe o caminho, é diferente. Você perde muito menos tempo. Entende? Você supera mais rápido. E pra galera que é aluno, só comenta aqui, galera, como é que tem sido a experiência até agora. No domingo que vem, nós vamos inaugurar a nossa área de membros. E eu vou mostrar até o final da live como tá ficando para vocês. Estilo Netflix. E você, aluno, vai ter acesso a todos esses temas de uma maneira separada, né? Com tópicos. Sensacional. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é realização. Porque no começo de tudo isso, eu fugia disso. A partir do momento que você toma a decisão de encarar o seu propósito, não no sentido de temê-lo, de não realizá-lo, mas de tornar real aquilo que você foi chamado, o seu propósito, a sua missão, quando você toma essa decisão, ver as coisas acontecerem é incrível. É incrível. E vocês vão ver como é que tá ficando. Se liga. Uma dica para evitar possíveis acidentes é deixar uma anotação com o seguinte alerta. Cuidado, objeto cortante ou vidro quebrado. Sempre que quebra alguma coisa aqui em casa, eu faço isso daqui, eu escrevo um papel. Por quê? Porque eu tomo cuidado com quem está reciclando. Entendeu? Tomo cuidado com quem está reciclando. E uma coisa muito importante, existem maneiras de você ferir as pessoas que não é de maneira intencional. Às vezes você fere sem querer. E para não ferir as pessoas sem querer, é interessante você entender, dentro das relações, que as coisas não são só sobre você. As coisas não são só sobre você. As coisas são sobre as outras pessoas também. É importante ouvir as outras pessoas. É importante entendê-las. Tem gente que foi embora e, precisava ir. Não era só sobre você. Ela, ao seu lado, também não ia chegar no lugar que ela precisava. Quando você entende isso, a crença de que, poxa, será que ela vai encontrar alguém melhor? Ela vai seguir a vida dela, de acordo com aquilo que ela acredita, sente, crê, pronto, ponto. E ela vai sofrer as consequências. Se é uma pessoa que engana as outras pessoas, ela vai ter consequências severas, por mais que você não veja. Segue a sua vida, entendeu? Para de ficar fiscalizando, para de ficar indo atrás. Isso vai fazer com que você se corte. Tome esse cuidado. Na lista de vidros que podem ser reciclados estão garrafas, potes de conserva, frascos, copos sem restos de alimento, as ampolas de remédio, espelhos, cristais, cerâmicas, porcelanas, vidros temperados, vidros de automóveis, de janelas, telas de computadores e TVs não podem ser reciclados. Existem sentimentos que não dá pra você reciclar, galera. Entendeu? Ódio não dá pra reciclar. Por que não dá pra reciclar, Bonis? Porque não tem como você transformar o ódio em uma coisa boa. Entende? Por isso que quando você perdoa, o perdão ele transforma a energia, o sentimento do ódio em outra coisa. Mas o ódio não dá pra você ressignificar ele. Mágoa não dá pra ressignificar. Mentira não dá pra se reciclar. Porque você precisa pegar a energia da mentira e transformar em realização, que é verdade. Então tem coisas que você precisa deixar pra trás e que você pode deixar pra trás. Você pode deixar pra trás. Se liga. Plástico. Bulhões, eu quero ver o que você vai arrancar aí do plástico. Perfeito. Então escreva aí número 1, papel, tracinho, história. Número 2, vidro, tracinho, sentimentos. Assim, ó.
Deixa eu mostrar para vocês, ó. Papel. Aí você vai colocar aqui, ó, tracinho, história. Aí você vai colocar aqui, ó, 2, vidro, tracinho, sentimento. Galera, posso fazer uma pergunta para você? Essa pergunta é mais para entender vocês, porque o público é muito mais importante ouvir o público do que outra coisa. Vocês acham que eu sou um bom professor? Sendo sincero. Se você não acha, pode ser sincero também. Vou ficar chateado com você, não? Eu sempre fui professor, você acredita? Assim, sempre, né? Frequentemente. Você vai entender. Eu fui professor, primeiro, da escola dominical. Eu fui professor para estagiários na Uninove, na Universidade 9 de Julho. E é muito curioso por quê? Porque eu acreditava que eu tinha dificuldade de aprender no começo, né? Eu até hoje eu acredito que eu tenho um déficit de atenção. E a maneira como eu aprendia as formas, né, os métodos, desde criança, fazia com que eu falasse assim, pô, assim eu consigo aprender, assim eu consigo entender. E aí eu tentava ensinar a partir disso, né, ter essa didática. E eu tive essas experiências. A ideia, né, o propósito do Faixa Branca, o propósito desses conteúdos, o propósito dessas lives é exatamente ensinar a você de uma maneira em que você entenda, acredite e faça. Esse é o ponto. Perfeito? Então, trazer esse método de reciclagem para você, que te ajude de uma maneira simbólica e prática, além de teórica, é fruto de muito estudo. Porque, meu amigo, se você não investir, alto investimento gera alto valor. Pensa sempre nisso. Ao invés de você desperdiçar seu dinheiro comprando coisas que não vão lhe agregar, invista esse dinheiro em coisas que vão trazer resultado para você. Porque você está falando assim, pô, não estou perdendo dinheiro. Aí você já tem aquela... Você até economiza mais, vai por mim. Confia. Plástico. Os resíduos plásticos devem ser descartados nas lixeiras vermelhas. Um grande diferencial desse tipo de material é que a maior parte desses resíduos pode ser reciclada. Garrafa PET, pote, copo, sacola, brinquedo, cano, entre outros. São materiais que podem ganhar uma nova origem se descartados corretamente e reciclados. Bulhões, o que simboliza o plástico? Escreva aí nos comentários. Memória. É o quê? Eu sei que vocês devem estar pensando, você tá lendo de algum lugar essas paradas aí que você tá falando toda hora. Não é possível que você só tá lendo a descrição dos resíduos e tá falando isso. Se você tem um sonho, escuta bem o que eu vou falar para você. Experimenta pesquisar o que é alta performance. E você vai ver que é possível. Tem um preço. Preço alto. Mas o pódio vale muito mais do que o preço que é cobrado. Memória. Por que memória? Garrafa PET, pote, copo, sacola são ferramentas que você utiliza para armazenar alguma coisa. Exemplo, sacola, você armazena algumas coisas por pouco tempo. Hoje eu fui fazer despesa, inclusive. E aí quando eu fui no supermercado, eu ia até gravar uma história no supermercado falando sobre escolhas, sobre prateleiras, e aí meu celular descarregou. Eu falei, foram alguns desafios. Um dia, ó, delícia, saiu vitorioso. Termino o dia com uma live dessa, a melhor live que eu já fiz na minha vida. Se liga. Eu trouxe, peguei a sacola, coloquei no carro, cheguei em casa, tirei do carro, guardei a sacola. Existe 2 tipos de memória. Memória de curto prazo. A memória de curto prazo é como se fosse uma sacola de uma informação que você precisa e depois você esquece. Eu dou um exemplo para você. Quando você
tá chegando em algum lugar, você chega em algum lugar. Aí você fala assim, galera, onde é que fica o evento do Bulhões? A pessoa vai falar assim, ó, você vira à direita, vira à esquerda, tem uma porta, você vai entrar. Depois que você pegou essa informação, já era, você descarta ela. Ah, como é que eu chego na rua fulano de tal? Você vai virar ali, você virou a rua, você descartou. Então a memória de curto prazo, ela serve para te orientar naquele momento. Ela vai te auxiliar naquele momento. Porém, além da memória de curto prazo, existe a memória a longo prazo ou memória de trabalho, que é uma memória que você armazena de uma maneira constante e frequente determinada coisa. Exemplo, pote, copo, copo não, pote, garrafa. Então você tem lá o pote de arroz, você coloca no pote de arroz. Olha que interessante. Existem coisas que as pessoas guardam no sentimento e existem coisas que a pessoa guarda na memória. Existem coisas que se você guardar no sentimento, você corre o risco de quebrar, de cortar. Por quê? Porque vai ficar exposto. Então, quando você termina com alguém, quando você toma a decisão de viver o seu amor próprio, de vencer a dependência emocional, de continuar sozinho, você tem um sentimento por aquela pessoa, e aí você guarda aquela pessoa, né, aquela informação dentro do sentimento. Você guardou. Se esse sentimento ele fica exposto, e você não toma cuidado, você esbarra nele. Quando você esbarra nele, ele cai, ele quebra. E aí já era. Aí você pode se cortar. Quando você armazena na memória, no plástico, e o plástico cai, você não tem problema de se cortar. O que você quer dizer com isso, Bulhões? É que quando você tem uma recaída emocional na memória, você não tem medo de se cortar, porque você sente falta, você lembra, e você fala, poxa... Só que você vai na memória e você, pô, lembrei, não é mais assim, então vou voltar. Essa memória não me faz mais bem. Não quero mais lembrar. Você esbarrou na memória, plástico, a memória não quebra. Agora, quando você esbarra no sentimento, pô, lembrei, senti. Aí você manda mensagem. Aí quando você manda mensagem, você tem a recaída real. E na recaída real, no outro dia, você tá um cacto. Você esbarrou, caiu, quebrou. Existem pessoas que a única maneira saudável de guardar é na memória. Existem sentimentos que se você colocar em campo, colocar para jogo, existem pessoas que se você guardar no sentimento vão te machucar profundamente. Existem amigos que não são mais amigos. Guarda na memória. Não guarda no sentimento, não guarda no coração. Existem relacionamentos que você precisa guardar na memória pelo que foi bom e não pelo que você quer que seja ainda. Ponto. E olha que interessante, a maioria das memórias você consegue reciclar. Por quê? Porque essas memórias podem ser ressignificadas. A memória do pior dia da minha vida pode ser ressignificada pela memória do melhor dia. E aí quando eu lembrar, eu vou lembrar do pior, mas eu falo, mas teve um melhor. Teve um melhor, pô. A memória do sentimento. Eu sofri, mas eu consegui. Alcancei amor próprio e descobri que eu sou o amor da minha vida. E a partir do momento que eu fui o amor da minha vida, eu parei de sofrer por amor. Então, eu sofri, já sofri, mas eu tenho uma memória mais recente que comprova que eu reciclei. Então essa memória sobre amor não é uma memória negativa, é uma memória positiva. Memória do dinheiro não é mais a memória do golpe, é a memória da superação. Porque eu aprendi com o golpe, não errei de novo e prosperei. Memória do autoconhecimento, não sabia nada de mim, pô. Mas agora eu sei. E eu sei que nada sei, por isso que eu continuo aprendendo. Se liga. Entretanto, não é possível reciclar acrílicos, cabos de panela, tomadas e produtos eletrônicos. De uma maneira curiosa, quando você fala tomada, você está falando sobre conexão. Quando você fala produtos eletrônicos, você está falando sobre conexão. E a conexão é algo extremamente importante, porque se você guarda a conexão na memória, aí você tem um problema. Por quê? Porque a conexão já era. Já passou por ali. Bulhões, nós tínhamos uma conexão, não tem mais. Bulhões, eu tinha uma conexão com aquilo, não tem mais. Bulhões, eu era ligado àquilo, ele não é mais ligado àquilo. Aceita? Não dá para reciclar. Não dá para reciclar. Acabou. Entendeu? Positivo e negativo não existe mais. Não recicla. Não precisa guardar na memória.
Cabo de panela de pressão. É muito curioso, né? Porque quando você sofre a pressão ela precisa sempre ser pontual. Porque se a pressão é constante, aquilo provoca desgaste, aquilo provoca estresse, aquilo provoca mal-estar. Então momentos de pressão são necessários, inclusive para que você mova-se. Só que guardar essa pressão não é necessária. Guardar essa pressão adoece. Você tem a memória da pressão, mas você não tem mais a pressão na memória. É diferente. Então vamos lá. Caraca, Bulhões. Tô arrepiado. Eu também. E por fim, número 4. Então vai aí. Número 1. Vocês lembram, né? Número 1, papel. Quem é que tá desde o início da live? Fala aí, galera. Você já tinha visto uma live melhor que essa? Se você viu, seja sincero. Não tô falando pra você babar ovo de ninguém não, viu? Ah, Bulhões, você é o melhor. Não, tô falando pra você ser coerente. Eu tinha visto uma live dessa. Coloca aí. Bulhões doutor do sentimento. Galera, é importante que você entenda uma coisa. Não é tão exagerado como vocês pensam, não. Postura é postura, é que a galera exagera, dramatiza. Sentimento é assim, né? Dramático, pirotécnico, não, pô. É muito mais prático do que você pensa. Mas como vocês têm afeto, sentimento e uma série de outras paradas simbólicas e de ordem de apego, aí você dificulta ou torna mais complexo. Bora lá. Escreva aí. Número 1, papel, tracinho, história. Número 2, vidro, tracinho, sentimento. Número 3, tracinho, plástico. Não, perdão. Número 3, plástico, tracinho, memória. E por fim, Bulhões, por último, é óbvio que não menos importante, metal. Metal. Na lixeira amarela, você deve descartar apenas os metais. Assim como os outros materiais, também há uma série de objetos metálicos que não podem ser reciclados. Você pode separar diariamente latinhas de alumínio, embalagens alimentícias, tampas de garrafa. Na maioria das vezes, também é possível reciclar ou reutilizar metais ferrosos e não ferrosos, como ferro, aço, alumínio, cobre, chumbo. Porém, não é possível reciclar latas de tinta, de combustíveis, grampos, pilhas, esponjas de aço. E antes de descartar os metais, o ideal é amassá-los ou prensá-los. Essa simples atitude facilita o armazenamento e evita acidentes. Eu quero propor a vocês, o que você acha que o metal simboliza na sua reciclagem? Escreva aqui nos comentários, antes de eu revelar. Porque se você chegou até aqui, você entendeu que papel é história, você conseguiu entender que vidro é sentimento, se você conseguiu entender que plástico é memória, fala pra mim você. Pra você, o que simboliza o metal? Na sua vida, o que simboliza o metal? Manda pra mim. Escreva aí nos comentários. É até interessante, porque dentro do processo terapêutico,
o paciente, ele é muito perguntado, não é assim? Quem faz terapia sabe como é que é. Então o terapeuta, ele sempre faz perguntas a você, ele devolve perguntas. Por quê? Porque a sua livre associação dentro da análise, o nome disso é livre associação, ela é fundamental para que você faça as suas conexões, para que você consiga acessar memórias, desbloquear memórias, ter pensamentos, tirar conclusões. Então é extremamente importante esse espaço para que você contar pra gente o que é metal na sua vida. Vamos lá ver. Amor próprio, consciência, amor próprio, recomeço, blindagem. O que machuca? Amor, amor. Metal é recomeço. Alma, autoconstrução, amor, metal. Futuro, resistência, recomeço, passado, integridade. Isso, todos vocês, comentem. É uma pena? É uma pena não. Assim que terminar a live, experimente fazer isso. Experimente escrever lá nos comentários. Número 1. Aí você vai escrever papel, né? História. Número 2. E sucessivamente. Número 4. Bulhões, conta pra gente. Número 4. No número 4, tem um detalhe, tem uma observação aqui. Por quê? Número 1, papel, história, é método, tá bom? É método, método. Número 2, vidro, sentimento, método. Número 3, plástico, memória, método. É para todo mundo. Metal, eu vou falar o que é para mim. Por que, Bulhões? Porque metal é livre associação. Principalmente porque reflete você. Só que reflete você diferente do espelho. Por que, Bulhões? Metal. Para mim, metal é a minha fé. Por isso que eu tô de amarelo. Metal é descartado na lixeira amarela. E você deve descartar apenas os metais, assim como outros materiais. E também há uma série de objetos metálicos que não podem ser reciclados. Existem fés, outras fés, que não dá para você reciclar. Porque a fé é uma evolução da crença, certo? Enquanto a crença acontece apenas no aspecto psicológico, mental e processual, a fé é uma evolução, é uma outra frequência de crença muito mais profunda. Porque dentro da fé vai envolver a sua essência, seus valores, seus propósitos, princípios, sua alma. E existem algumas fés que, cara, tem que ser reciclada. Mas outras não dá para reciclar. Não dá para reciclar algumas fés. Bulhões, eu não tenho a crença de que ele vai mudar. Eu tenho fé que ele vai mudar. Eu conto, vocês contam, né? Bulhões, eu tenho tanta fé que eu vou sair das dívidas. Não dá pra reciclar essa fé aí, não. Bulhões, eu tenho tanta fé que eu vou perder peso. Bulhões, eu tenho tanta fé que eu vou conseguir realizar meu sonho. Por quê? Porque você está transferindo pro espiritual, pro metafísico, aquilo que está em outro plano. Entende? Aquilo que está no plano das crenças. Então você não tem como. Não tem como. Você não tem que ter fé que o outro vai mudar. Você tem que acreditar que ele vai mudar. Se você não acredita, por Deus, eu não acredito, mas eu tenho fé. Não, então você já está errado, pô. Porque essa fé que você está utilizando é uma distorção da crença. Você não acredita. E como existe um inacreditável, você quer cobrir o inacreditável com a desculpa da fé. Tem muita gente que fala assim, pô, Bulhões, eu esperei tanto que ele mudasse, você sabia que não ia, pô. Ô, Bulhões, deu errado, você sabia que ia dar errado. Então, quando você utiliza a crença dessa forma, quando você faz essa distorção, infelizmente, não vai dar para reciclar. Não dá para reciclar isso. Não dá para continuar tendo essas fés. Mas se liga.
Na maioria das vezes, também é possível reciclar ou reutilizar metais ferrosos e não ferrosos. Ferro, aço. É muito interessante que na estrutura daquilo que nós estamos, eu, você, tem ferro nas vigas, na estrutura. E posso ser sincero para você, a minha estrutura é a minha fé. E se minha fé estiver abalada, é complicado. Jesus, inclusive, contou a história de duas pessoas, né? Uma que construiu a sua casa na areia e outra que construiu na rocha. E o que entra na rocha, Robilhões? Para entrar na rocha tem que ser ferro. Existem lugares difíceis e duros. É duro chegar naquele lugar. Bulhões, é duro chegar no meu amor próprio, é duro chegar no concurso, é duro chegar nisso, é duro chegar naquilo. Esses lugares que são duros chegar, você vai chegar através do aço, você vai chegar através do ferro, você vai chegar através do metal, você vai chegar através da fé. Aí sim. Ao invés de você falar assim, pô, Bulhões, eu tenho fé que eu vou conseguir pagar minhas dívidas. Bulhões, eu tenho fé que eu vou conseguir empreender e vai dar sucesso, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque se eu tenho sucesso, eu pago as dívidas. Entendeu? As dívidas são crenças. Crenças, resultados de crenças limitantes, de não merecimento, de mentalidade negativa, pobreza e etc. Quando você tem fé que você vai alcançar, você alcança e aí você paga as contas. É diferente. Porque a sua fé não está no pagar a conta, a sua fé está em realizar. E aí, ao realizar, pagar a conta é uma das consequências. Você vai conseguir ter realização e o dinheiro é consequência, você vai pagar aquilo ali. Entende? Pega isso daqui, ó. Alumínio, cobre e chumbo. É muito interessante que quando a gente fala de alumínio, a maioria das pessoas falam sobre latas de alumínio. E as latas de alumínio, geralmente, elas são pisadas e descartadas depois que as pessoas usam, não é verdade? É, Bruno, por quê? Porque às vezes Deus ele dá doses de realizações para você. Você fala assim, pô, queria um emprego melhor. Aí Deus dá um emprego melhor. Ainda não é o emprego do sonho, mas Deus dá o emprego melhor, a latinha. Aí é pequenininho a realização. Aí você vai lá, entra no emprego, aí no primeiro dia, Deus, obrigado, toma o gole, joga no chão, pisa e nunca mais agradece. Descartou. Não é assim? Deus te dá mais um dia. Você toma aqui, ó, 24 horas. Tomou as 24 horas, jogou a fé, pum, descartou. Você vai descartando. Bulhões, por que dá para reciclar? Porque quando você olhar para trás e olhar tudo isso, você vai entender que você chegou onde você chegou hoje através da fé. Através de pequenas doses de fé. Porque Deus estava nas pequenas coisas. Mesmo você tendo descartado. Dá para reutilizar, é valioso. Uma vez eu estava conversando com um vizinho e ele falou assim, Bulhões, todas as vezes que eu olho para trás, hoje eu sou um homem realizado, tenho uma boa casa, todos os meus filhos estão bem orientados, me aposentei, posso ter minha velhice tranquila aqui com a minha esposa. E quando eu olho para trás, eu vejo o braço de Deus me guiando. O que é isso? É olhar para trás e reciclar e falar assim, se eu conseguir, é porque ele esteve aqui. E Bulhões, com certeza. Quando eu olho para trás eu vejo latões, doses, entendeu? Mas além disso, Bulhões, que essa live não dá para falar tudo, né? Passamos de 1h30 de live. Cobre. E eu vou terminar com a outra, né? Cobre. O que é cobre, Bulhões? Cobre, naturalmente, é o que está através dos fios, certo? Lembra que eu falei? Que existem materiais que não podem ser reutilizados por conta da conexão, quando a gente está falando sobre plástico. Você lembra disso? Está aqui logo em cima. E o que é plástico, Bulhões? Plástico é memória. Então, existem conexões que a sua memória, guardar na memória, não dá. Se liga. Por outro lado, o cobre, que é o que está dentro da conexão e o que permite a conexão, esse pode ser reciclado e além de poder ser reciclado, esse é responsável direto pela conexão e ele é muito valioso. Inclusive aqui em São Paulo tem tido uma onda de pessoas
roubando, né, cobre, fios para roubar o cobre. Por quê? Porque o cobre ele é responsável por transmitir a conexão. Caraca, por isso. Beleza, mas o que isso tem a ver com a fé? Isso tem a ver... Tudo a ver, meu amigo. Por que, beleza? Porque a coisa mais valiosa em uma conexão é a conexão com Deus. Se eu me conecto com Deus, a energia flui através desse fio de cobre. E ela me carrega. E nos dois sentidos da palavra. No sentido de carregar, versão mobile, no sentido de carregar no colo. E há um louvor, uma canção muito bonita, que chama-se, se não me engano, Pegados na Areia. Depois você pesquisa lá. Que diz assim: andando com Deus numa praia, eu caminhei. E ao olhar para trás, eu me entristeci, porque eu vi apenas 2 pegadas na areia. E eu olhei e pensei assim, Deus me abandonou, porque só tem as minhas. E quando eu pensei assim, Deus ele me disse, filho, até aqui eu te carreguei no colo. Poderoso isso, né? Quando ele olhou para trás, ele viu 2 pegadas, ele achou que eram só as dele. Aí Jesus falou para assim, amigo, filho, são os meus passos. Você não aguentou, eu lhe carreguei. Cobre é valioso. E galera, a coisa mais valiosa da vida é a nossa conexão. E a coisa mais valiosa da minha vida é essa conexão. Porque se eu consigo transmitir com essa sabedoria... Bulhões, existem méritos nisso? Sim, e reconheço. Reconheço o estudo, reconheço a dedicação, reconheço a entrega, reconheço a lapidação. Porque para ter essa quantidade de demanda, um volume expressivo de seguidores, um volume expressivo de alunos, eventos, família e uma série de outras coisas, eu reconheço. Só que eu também reconheço que eu não conseguiria fazer isso se Deus não fosse comigo. Aí existe uma frase do Santo Agostinho que ele diz assim: a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Essa frase me define. Essa frase me define. Me define profundamente. Muito valioso. Cobre é muito valioso. E por fim, chumbo. Buenas, o que a fé tem a ver com o chumbo, né? É muito interessante. Muito interessante. Porque sempre que a gente fala sobre chumbo, a gente fala sobre bala de chumbo, não é? E eu tenho certeza absoluta, que a fé é a única maneira com que me faz disparar, entende? Atingir o alvo, de fato. Como Paulo escreve, né? Prossigo adiante, olhando para o alvo. E aí você entende que nesse disparo existe um ponto de chegada, existe uma linha de chegada e você vai conseguir chegar. E eu quero dizer a você que está aqui, você vai conseguir realizar. Através da fé você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. A fé, segundo Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam é a prova das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E para chegar onde eu cheguei, foi a fé. Acredita. Mas não acredita apenas no aspecto da crença. Acredita de corpo, alma. Ergue a cabeça e dobra o joelho. Continua. Continua. Bom, isso para finalizar. Galera, tinha muitas outras coisas, né? Como reciclar corretamente o lixo de casa. Olha que coisa poderosa. Resíduos sólidos não recicláveis. Processo de reciclagem e utilização atualmente. Bom, o conteúdo é muito vasto, mas nós já passamos de 1h30, então eu quero encerrar essa live em grande estilo. Se você ainda não me segue, me siga, ok? Essa live vai ficar disponível no YouTube, então
eu já vou dar esse aviso aqui. Se inscreva no canal. Você vai clicar aí no YouTube e você vai se inscrever no canal. E pra gente finalizar, se você já se inscreveu, já curtiu esse vídeo, se ainda não curtiu, curta agora, ok? Dá um like aí, coraçãozinho. Mas pra gente finalizar, Bulhões, qual que é a maior mensagem da reciclagem? Na minha opinião, a maior mensagem da reciclagem é a seguinte: você não é o seu passado. Ponto. Você não é seu passado. Porque quando você olha para uma lata de alumínio, você não sabe de onde veio o alumínio que fez a lata, pô. Não tô mentindo. Você tem essa capacidade. Bulhões, eu olhei para a lata de alumínio, eu sei de onde veio o material que reciclou. Não, você não sabe, pô. Quando você olha para uma garrafa de vidro, você sabe de onde veio aquele vidro? Você não sabe. Por quê? Porque agora aquilo não é o que era. Aquilo é o que é vidro. Aquilo não é outro metal, aquilo é latinha. Entendeu? Aquilo não é outra, aquilo é papel, pô. Quem teve a sorte, né, de ter os meus livros impressos, aquele papel é papel reciclado. Aí eu me pergunto, onde veio? Então, você não é seu passado. Entendeu? Eu tentei e fracassei. Fracassei no amor. Tentei de novo. Fracassei de novo. Fracassei nos negócios. Quebrei. Mesmo com sonho, quebrei. Tentei e fracassei de novo. Por isso, fracassei com minha grana. Fiquei sem grana, comecei a endividar. Até prosperei, mas minhas cobiças foram maiores, né, do que os meus propósitos. E a vaidade me atingiu. Bulhões, fracassei nisso, fracassei naquilo, fracassei naquilo. Esses fracassos estão impressos. É assim que você pensa, né? Embora você não conte para ninguém, no silêncio do seu quarto, no silêncio do seu pensamento barulhento, da sua mente, no silêncio da sua mente barulhenta. São essas palavras que ecoam, né? Bulhões, não me sinto mais confiante, vou errar de novo, vou falhar de novo, já tentei mais uma vez, não. Você não é o seu passado. Você não é ex de ninguém, você não é uma pessoa abandonada, você não é você não é falido, você não é mentiroso, entendeu? Você não é chifrudo, corno, você não é otário, você não presta, você não é desalmado, você não é rejeitado, não, você não é o seu passado. Você é o que você decidiu fazer com isso. E aí a frase do Jean-Paul Sartre: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Reagir é o caminho para realizar. Eu sei que sozinho é mais difícil. Por isso eu tô aqui para ajudar você. Beleza, eu preciso realizar e eu preciso reciclar, Bulhões. Quem precisa reciclar? O número 1, o papel. Bulhões, eu preciso ressignificar minha história. Escreva papel. Bulhões, eu preciso ressignificar minha história, cara. Quem precisa ressignificar o segundo material, a segunda obra-prima? Vidro, sentimento. Bulhões, eu preciso ressignificar meus sentimentos. Escreva vidro. Bulhões, eu preciso ressignificar minha memória. Escreva plástico. Bulhões, eu preciso ressignificar minha fé. Escreva aí metal. Independente do que você precisa, você pode. E você pode ressignificar, você pode reciclar isso sozinho. E você pode ressignificar, você pode reciclar com alguém. Sozinho dá mais trabalho, sozinho é um pouco perigoso. Mas quando você, em primeiro lugar, recicla no lugar certo,
com as pessoas certas, você leva muito menos tempo, você consegue ter resultado muito mais rápido e, sobretudo, você consegue estar seguro. Esse é o meu convite para que você se torne membro do meu grupo de alunos exclusivo. E eu vou te ajudar a ressignificar essas matérias-primas nesses aspectos da sua vida. Para a gente finalizar, o link vai estar na minha bio. E se você está assistindo no YouTube, o link está aqui, fixado, é só você clicar. Assim que você clicar, vai aparecer Seja Aluno, você vai clicar em Ser Aluno e vão ter aí algumas informações. Na verdade, todas as informações, os presentes, e eu vou ser sincero, eu não vou conseguir explicar tudo aqui, mas todos vocês que entrarem através desse vídeo, seja através dessa live ou desse vídeo do YouTube, eu vou dar um presente de boas-vindas para você. Eu sei que vocês já ganham muitos presentes, mas eu vou dar o treinamento do Código do Desapego. Esse treinamento só os alunos têm. Alunos faixa azul, alguns novos alunos que eu dei esse presente. E eu vou dar esse presente para você. Agora, chegou a parte que vocês também estavam esperando. Vou mostrar para vocês como é que está ficando a nossa área de membros. Deixa eu virar aqui para você ver. Se liga como está ficando a nossa área de membros. Deixa eu mudar aqui. Galera, isso daqui é a área de membros dos meus alunos que nós vamos inaugurar no domingo. Então, um exemplo, né? Você que é aluno, você tinha acesso apenas ao grupo do Telegram. Você vai ter acesso a essa central de membros. Então, ó, você vai clicar aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o título desse daqui. Esse daqui é sua nova versão, né? Então, é sua nova versão. Clube do Livro. No Clube do Livro tem as duas lives que as duas aulas que nós fizemos. Ó, os 3 segredos do Pequeno Príncipe. Na verdade, essa daqui são os 10 segredos do Pequeno Príncipe. As 3 fases que mudaram a minha vida. E amanhã também já vai estar disponível os códigos do livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. Nós vamos inaugurar a blindagem emocional. Tem todo o código da atração. Diga aí, galera, tá lindo, não tá? Isso daqui é sensacional, tô muito feliz com isso daqui. Código secreto da atração aqui, live sobre atração. Se liga nas lives que tem aqui, ó. O amor da sua vida e o amor para a sua vida. Os 3 códigos da atração. O código da atração. Poder do amor próprio, as 3 características da pessoa certa. E por último, o poder de fazer falta. E aí, você que é aluno, o que você tá achando? Caraca, Bulhões. Galera. Tá maluco. Bulhões, eu não era aluno, tava me segurando para não ser depois dessa. Eu tô indo lá no link do YouTube. E tem um detalhe, tá bom, galera? Se você fosse tornar, um exemplo, aluno faixa branca, que é a primeira graduação, é R$ 97,00. Depois que a gente inaugurar a área de membros, esse valor ele vai ser reajustado e ele vai ficar mais caro. Então, é a última chance de você conseguir ser aluno por R$ 97,00. Bulhões, eu quero ser faixa branca. Se você quer ser faixa branca, você vai mandar um direct para mim. Bulhões, eu já sei como funciona, já vi, já entendi todo o processo, sei que é o que eu preciso, não tenho dúvida, você vai mandar um direct, você vai falar, Bulhões, eu quero ser aluno, e você vai pagar R$ 97,00 para ser aluno. Se você ainda tem dúvidas, Bulhões, será que é para mim? Será que funciona comigo? Você vai clicar no link do perfil, e aí você vai entender do que eu estou falando, além de ver o depoimento dos alunos. Dependência. E essa daqui é UTI emocional. Essa daqui foi uma série que nós fizemos, né? Por isso que todas as lives que a gente faz aqui, elas ficam salvas no grupo de alunos. Então, ó, dependência emocional, relacionamento tóxico e abusivo, o fim dos padrões, como não sofrer mais por padrão, como vencer a dependência emocional, como sair de relacionamentos tóxicos e abusivos. E aí é só você clicar e aí, ó, se liga. Deixa eu tirar o fone aqui, ó. Olha. Opa. Hoje nós temos um alerta de gatilho. Essa UTI emocional. Então, quando você se torna aluno, né, a partir de domingo, todos vocês já vão ter acesso. Ninguém recebeu o acesso ainda.
e aí vocês vão receber no domingo. Domingo, 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma live exclusiva. Então você que é aluno, esse aviso também é para você. No domingo de manhã nós vamos fazer uma live às 9 horas da manhã, que vai ser a live de inauguração. Então eu vou trazer um conteúdo exclusivo para você que é aluno, e aí você vai inaugurar a área de membros. Perfeito? Dito isso, todos os avisos dados, é um prazer estar aqui com você e te convido para nós estarmos juntos no sábado. Amanhã eu não vou conseguir fazer live à noite, porque é aniversário do meu sobrinho, e no sábado nós estamos ao vivo novamente. Bulhões, quero ser aluno, estou preparado para ser faixa branca, ok? Eu só preciso do checkout. Você vai mandar um direct para mim, quero ser aluno. Bulhões, ainda tenho algumas objeções, então para quebrar suas objeções, basta você clicar no link da minha bio, perfeito? Estamos juntos, não se esqueça de seguir, se inscrever, curtir e aproveitar para que você, se sentiu um lixo, sinta-se reciclado. Deus te abençoe. Vamos juntos.